Voltando com mais informações e para atualizar tudo nesta terça-feira movimentada do Fluminense no mercado de transferências, muitas notícias hoje, já falamos aqui, já trouxe para vocês mais cedo aqui com exclusividade, apuração aqui do canal do Leste, Jornada KTO 1902, todos os nossos canais, Raiz Tricolor, as informações sobre Hulk e Guilherme Arana, dois jogadores do Atlético Mineiro que interessam e negociam com o Fluminense. Vou acrescentar mais alguns detalhes aqui e tem muita especulação rolando também. E eu fui atrás para saber o que faz sentido, o que não faz, o que é verdade, o que não é, para você não ficar aí dando murro, ponto de faca em alguns nomes que, enfim, não tem absolutamente nada neste momento. Vou trazer aqui esses detalhes para vocês, além de outras notícias também importantes. Fique por dentro a partir de agora. Deixa aí o seu like, já sabe, o botãozinho do like tá aqui embaixo, não custa nada. Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal. A gente vai trocando ideia por aqui, enquanto isso você vai ficando muito bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo nos bastidores nesse momento de mercado aquecido. E a gente vai ter mais novidade, hein? Vai ter mais novidade, já estou avisando, fiquem atentos aí, não sei se é antes do Natal ainda, mas vai ter novidade. Semana que vem também vai ser uma semana de muita movimentação, a diretoria está trabalhando, correndo para encaminhar as contratações e começar já 2026, enfim, com pelo menos boa parte delas já concretizadas, né? Afinal de contas, final de janeiro já temos o Campeonato Brasileiro. Vou começar falando sobre Arana e Hulk, as informações que a gente publicou mais cedo e acrescentando alguns detalhes. Primeiro sobre Hulk. Como eu disse, não tem uma situação de negociação avançada, não é isso. O Atlético Mineiro, já liguei para pessoas lá do Atlético Mineiro, me disseram que o Fluminense ainda não procurou o Atlético, então provavelmente fez ali uma sondagem ao staff, iniciou conversas com o staff e o debate interno é grande em relação ao nome do Hulk, que tem aprovação de grande parte da diretoria. É um nome muito bem avaliado e o foco neste momento está em viabilizar uma proposta, viabilizar um modelo de negócio para isso acontecer. Porque é um jogador que recebe no Atlético Mineiro um salário astronômico. É muito alto, é mais de 2,5 milhões. A gente fala em 3 milhões, eu não sei se realmente é isso tudo, mas é o que falam por lá. Então é um salário que não dá, da realidade do Fluminense, não dá para pagar esse salário. E aí, normalmente, para fazer uma composição, o que você faz? Você oferece um contrato um pouco mais longo. Só que o Hulk já tem 39 anos. Então, é uma operação complexa. É um nome que a diretoria classifica como seria um reforço de peso, um jogador que iria agregar muito dentro de uma estrutura de time funcionando, ia facilitar a vida dele, mas não é uma operação simples. Então, é um fato. O nome do Hulk está na mesa do Fluminense, há um debate muito forte em relação ao nome dele e pode virar proposta. Ainda não virou uma proposta, tá? Só para deixar isso bem claro aqui para vocês. Mas é um fato, o nome dele está na mesa e é muito bem avaliado. E aí a gente vai ficar atento para saber se isso vai virar proposta ou não. Eu falei agora há pouco com um dirigente do Atlético Mineiro, ele me disse que o Atlético não foi procurado ainda pelo Fluminense. Então, é aquilo, é um debate interno, provavelmente já com sondagem ao staff, para saber, tem possibilidade, tem interesse, enfim, aonde dá para a gente chegar, para daí, na sequência, acionar o Atlético e virar proposta, os trâmites normais ali de uma negociação. O Arana não, o Arana já tem proposta, o Arana deseja deixar o Atlético, é uma relação que se desgastou também, é muito bom jogador, mas que também vem num viés de queda, mas tem 28 anos ainda, é um cara que ainda pode render muito. Bem treinado, bem trabalhado, motivado, eu acho que é um jogador que é para ser um dos melhores da posição. Acho que não tem muita discussão quanto a isso. Eleva o nível da posição. Não tem muito debate, mas também não é um jogador barato. É um jogador que tem salário alto. Por isso eu falei, o Fluminense fez uma proposta forte por ele e parece que a coisa vai avançar. Parece que a coisa vai avançar. Eu diria que o Arana tem uma grande chance de vestir a camisa do Fluminense. Neste momento, tem uma grande chance. Tá? Então são duas negociações, principalmente a do Arana, na verdade, que está avançando para, enfim, caminhar positivamente ao Flu. E a do Hulk já é uma situação diferente, um compasso de espera, um debate interno que pode virar proposta, tá? Então, atualizando isso para vocês, antes da gente dar um passo agora para falarmos de outras especulações aí de mercado, porque tem muitos nomes sendo falados. Uma página, um jornalista, na verdade, lá da Argentina, publicou que o Fluminense está interessado em 2 jogadores. É uma página, na verdade, que cobre o São Lourenço.
dois jogadores, o Fluminense tem interesse em dois jogadores do São Lourenço. Zubeldia está interessado em Romanha e Coelho. Temos que ver qual oferta será apresentada ao clube nas próximas horas. Ele diz aqui, essa página que cobre lá, jornalista que cobre o São Lourenço, diz que o Zubeldia tem interesse nesses jogadores. Tá? E aí eu fui ver que jogadores são esses, para ver se faz sentido. O Romanha é um zagueiro de 27 anos, né, um jogador um pouco mais experiente que o James, por exemplo. É um cara com características diferentes, jogador mais forte, né, mais pesado. O James é um jogador mais leve, mais veloz. Então, talvez, para mim, são características diferentes. Eles poderiam jogar juntos. Mas, se eu tivesse que apostar, eu diria que foi uma das sondagens que o Fluminense fez no mercado. Porque foi o que eu disse. Na minha visão, tem que vir um cara mais experiente, um cara realmente enfim, não vou dizer incontestável, mais próximo disso. Para que seja esse sim o substituto do Thiago Silva. Agora, tem a possibilidade do Nino voltar no meio do ano, mais uma vez. E aí fica a questão, o Fluminense vai contratar mais um jogador e vai levar isso até o meio do ano, e correr esse risco pelo Nino, ou vai querer resolver o problema agora? São 3 zagueiros que o Fluminense perdeu, só até aqui nessa janela. 3 jogadores que saíram. Então, eu espero que não seja essa a estratégia, porque para mim seria um erro, tá? Mas enfim, é um jogador colombiano, que é um mercado que o Fluminense monitora muito, né? Tem passagens pelo Olímpia, mais recente, tá no São Lourenço desde 2024, ele vem sendo emprestado pelo Austin dos Estados Unidos, pro Olímpia e pro São Lourenço. Aqui vinha, né? Em 2025, ele já vai em definitivo. São 36 jogos, uma assistência. São os números dele, 47 jogos na temporada anterior. Então, é um jogador, né, que a gente claramente observa, revelado no Independente Medellín, que ele teve aí uma temporada como titular, que jogou todos os jogos do São Lourenço, titular absoluto do São Lourenço, tá? Johan Romanha. Então, esse é um jogador apontado para essa página que o Fluminense buscou. Repito, pode ter buscado, pode ter se interessado, talvez esteja no mapeamento do scout, totalmente natural, tá? Um dos nomes que vem sendo observados, e aí você faz uma sondagem, essa informação vaza, o Fluminense acabou avançando pelo James, aí vai ter que ver se, enfim, é um dos nomes realmente que pode ter alguma coisa. E o Alex Coelho, o Coelho que não é o Coelho do Bragantino, tá? Outro jogador, é um argentino, jogador de 25 anos, atacante, é um cara mais de velocidade, mobilidade, tá? É um jogador, eu não conheço, o Zubeldia está buscando um jogador de mais construção pelos lados, pode ser uma das opções analisadas também. Ele é titular de São Lourenço, fez 37 jogos também nessa temporada, 2025, 6 gols e 1 assistência. Número baixo de gols e assistência, 7 participações em gol. É o tipo de jogador que eu acho que o Fluminense não precisa agora. Esse jogador com esses números a gente já tem. Mas, por enquanto, em relação a eles também, nenhuma confirmação, tá? De que tem negociação, de que está acontecendo alguma coisa. Não chegaram a me negar, mas também ninguém me confirmou que, enfim, está acontecendo alguma coisa em relação a esses jogadores. Todos podem ter sido monitorados, talvez sondados, mas negociação, por enquanto, não tem nada em relação a esses dois. Outro jogador que foi comentado foi esse aqui, Rodrigo Becão. Jogador de 29 anos, zagueiro de 29 anos, perdão, que está lá no Galatasaray da Turquia. É um atleta que, pode ver, só tem um jogo aqui, porque ele teve uma lesão grave no final de 24, uma lesão muito grave, e ficou 1 ano sem jogar. Lesão ligamentar, tá? E aí, enfim, foi atrás para saber, porque essa notícia veio lá da Turquia, de um jornalista lá da Turquia, foi atrás para saber se realmente procede ou não, e não tem nada em relação a esse jogador. O Fluminense nem conhecia esse jogador. Foi o que me disseram lá dentro. Nem conhecia. Então não tem nada envolvendo esse atleta. Agora, nomes foram especulados já. Rafael Navarro, na última janela de transferência, o Fluminense chegou a fazer uma proposta para contratar o Rafael Navarro. Neste momento, não tem nada acontecendo em relação a ele. Nada, tá? É o que eu posso dizer para vocês. O Fluminense não voltou a carga para contratar o Rafael Navarro. Gustavo Scarpa, tem chance? Até o momento não tem nada com o Gustavo Scarpa. Inclusive o André Hernan informou agora há pouco que o Grêmio está conversando com ele. Então o Grêmio pode ser uma possibilidade. Neste momento não há conversas entre Fluminense e Gustavo Scarpa. É um nome que não foi comentado, não foi falado internamente dentro do clube. Tá? Mas será que não pode?
futebol tudo é possível, gente. Tudo é possível. A verdade, eu sempre falo isso, a verdade de hoje é mentira da manhã. Mas neste momento não tem conversas com o Scarpa para uma possível negociação. Tá? Se não der certo um Grêmio, enfim, se for oferecido, tem toda a situação do desgaste dele com o clube, que é uma outra situação que certamente a diretoria levaria em consideração, perdão. Fora isso, até o momento, não tem, além disso, né, não tem nada em relação ao nome do Scarpa, tá? E pra gente fechar aqui, Zubeldia vai comandar o Fluminense a partir já do dia 2 de janeiro, desde o início da pré-temporada. Apesar do elenco profissional se reapresentar depois, ele vai voltar no dia 2 para o Rio e vai comandar, inclusive, o time que vai iniciar o Campeonato Carioca, diferente do que o Diniz fez, por exemplo, né, nas outras oportunidades. Zubeldia desde o início, para conhecer os jogadores mais de perto, para observar esses jogadores que não tiveram muitas oportunidades ao longo desse ano. Isso é interessante. E eu acho que mostra muito a característica do trabalho do Zubeldia. O cara que gosta de trabalhar, o cara que gosta de estar presente, que gosta de ver as coisas dentro de campo. Então partiu dele essa iniciativa de se reapresentar, chegar no dia 2 e iniciar, né, os treinamentos e comandar esses jogadores jovens, jogadores que não foram aproveitados ou não tiveram tantos minutos ao longo de 2025 e que vão disputar o Campeonato Carioca. Beleza? Então é isso. Perdão, e essa informação foi publicada, confirmei, foi publicada pelo Pedro Brandão lá do jornal O Lance, tá? A gente confirma e realmente a gente vai ter Zubeldia desde o início aí da pré-temporada e já recebendo também os reforços que vão chegar. Fechou, pessoal? Deixa o seu like, se inscreva aí no canal, não esquece não, tá? Tamo junto, a gente volta muito em breve com mais informações. Hoje eu tô na correria aqui, tô embarcando, vou viajar, mas para férias, né? 50 aspas aí, férias, mas seguirei atualizando vocês aqui sempre na medida do possível, conforme a gente for tendo informação. Fechou? Valeu, tamo junto.